Boa noite a todos. É sempre um prazer ter a oportunidade de estar aqui nessa casa e estar retornando, falando presencialmente para vocês. E como a Regina falou, a gente está se organizando e com toda certeza em breve a gente vai estar podendo atender vocês no passe presencial também. Aos poucos a gente está retomando todas as nossas atividades, pelo menos dentro do possível e com segurança. Acho que tem a segurança, tem as leis humanas e a gente vai seguindo também a nossa lei do bom senso, no sentido de preservar a todos nós. E o capítulo da noite de hoje é a sequência do que o Roberto conversou semana passada, é o 12º, amai os vossos inimigos. Então, semana passada foi conversado sobre pagar o mal com o bem, dos inimigos desencarnados, se alguém te ferir a face direita. E hoje, para a gente conversar, ficou o item a vingança, o ódio e o duelo. E aí eu vou começar de trás para frente, então, vou começar a falar do duelo, né? Que nos primórdios se travava assim um duelo de alguém convocar o outro para o duelo e lá os dois na luta, na espada, ou os dois se socando, mas era um duelo físico, era um atrito físico ao qual se preservava a honra, ao qual todo mundo sempre teve essa grande preocupação de se preservar a sua honra, a honra da sociedade, a honra da sua família. Então se preservava com esse tipo de atitude, convidando alguém para um duelo, né? Um duelo, um atrito físico. E aí a gente vai passando o tempo e esses convites para esses duelos, eles foram diminuindo. Hoje praticamente já não se existe. Pelo menos vamos contar no nosso contexto social aqui, já não é mais via de regra, não é comum acontecer isso. Antigamente acontecia com frequência, era até um processo natural. Mas hoje isso já não acontece fisicamente. Porém, a gente vai estudando a doutrina, a gente vai se apercebendo de que existe outros duelos que a gente trava com muito mais frequência e com muito mais intensidade. Se o duelo ou atrito físico tinha um desgaste, o duelo mental também tem seus desgastes e também deixa suas sequelas e também deixa seus traumas. Então, quando a gente se apega hoje à questão do pensamento, ao qual é um veículo que a gente vai se comunicando, não se utilizando de se verbalizar, mas se utiliza desse recurso para interagir frequentemente com todos, porque hoje a gente vive numa teia. Se a internet é uma teia que nos faz comunicar com o mundo, o nosso pensamento também ele constitui uma teia a qual nós nos comunicamos com todos. E por esse pensamento, ao qual faz com que eu me ligue a determinadas pessoas e me ligue a determinadas circunstâncias, eu posso utilizar o meu pensamento para travar um duelo de ódio com relação a uma outra pessoa. Alguém acaba me machucando, alguém acaba me ofendendo, eu, através do meu pensamento, começo ali a alimentar esse sentimento de ódio dentro de mim, ao qual, fisicamente para mim, com o tempo de tanto eu ficar alimentando, eu posso trazer transtornos fisicamente para mim e posso também prejudicar o outro. Daí a gente trata na doutrina espírita dos processos obsessivos. Desde os processos obsessivos mais simples até os mais graves, nada são mais do que ligação de pensamento, vontade de você se ligar ao outro pelo pensamento. É lógico, quando a gente fala de um processo obsessivo, a gente fala de duas mentes que comungam, que comungam da mesma ideia. Mas você pode, duas mentes, se comungar na mesma ideia de ódio, por exemplo. Então eu não vou ter o atrito físico, mas eu vou estar constantemente emitindo vibrações negativas para aquela pessoa e naturalmente eu vou estar recebendo as minhas que eu alimento com relação ao outro e recebo também as do outro para comigo. E aí, nesse processo, eu chego no primeiro item da nossa conversa, que é o nosso processo de vingança.
Através do meu pensamento, alimentando esse ódio dentro de mim, eu começo a organizar atitudes de vingança. E muitas vezes eu acabo me vingando. Se eu não me vingo fisicamente, eu me vingo mentalmente. Ao invés de eu emitir uma vibração negativa, eu fico, tomara que aquele desgraçado morra. Ele vai pagar. Isso é um duelo mental, gente. A gente está travando no nosso dia a dia. Aí eu pergunto para todos nós, eu não vou perguntar para vocês, eu pergunto para todos nós. E será se alimentar dentro de nós um sentimento de ódio, um sentimento de vingança, traz benefício para todos nós? Traz algum benefício para nós? É algo que a gente precisa refletir. Porque muitas vezes a gente cuida com tanto empenho, com tanta dedicação de alimentar dentro de nós um sentimento de ódio, que às vezes a gente chega à conclusão de pensar, será que está trazendo benefícios? Pudéssemos nós utilizar o recurso de um espelho. Quando alguém está transbordando amor, quando a gente fala assim, nosso fulano está até leve hoje. A pessoa conversa com todo mundo, sorri com todo mundo, chega nos lugares, abraça, cumprimenta. Isso é quando a pessoa tem sentimentos bons dentro de si. Se você se olha no espelho, você está sempre sorrindo. Você faz selfie a todo instante. É normal, você costuma fazer selfie. Todo você está no centro espírita, você tira selfie. Você está na praia, você tira selfie. E posta nas redes sociais. Será se nós normalmente costumamos tirar selfie quando nós estamos com ódio, quando nós estamos com raiva, quando nós estamos numa atitude de ira? Nós tiramos selfies e postamos nas redes sociais a nossa fisionomia como está? Nós escondemos da gente e escondemos dos outros. Porque é feio, é errado. Não está na lei de Deus que a gente tem que se vingar do outro. Não está nas leis que eu tenho que carregar sentimentos negativos dentro de mim. Vá ao supermercado e compre 1 quilo de açúcar. E faça o percurso do supermercado com 1 quilo de açúcar a pé até a sua casa. Você vai falar, não, é pertinho, não pesa nada. Anda 3 dias sem parar com 1 quilo de açúcar segurando, ele vai pesar. Depois, se você andar 1 semana sem parar, ele vai ficar pesado mais ainda. Depois de 1 mês, você andando com esse quilo de açúcar sem parar, você não vai conseguir andar nem 15 dias. Porque ele vai te maltratar, ele vai te cansar, você vai querer parar. E é exatamente o que acontece conosco quando a gente carrega dentro de nós o ódio e o sentimento da vingança. A primeira semana a gente passa bem, mas depois da segunda semana do primeiro mês dessa encarnação, você vai ver que aquilo te faz muito mal. Aquilo te traz um desconforto. Você se torna uma pessoa insociável. Porque a tua conversa remete sempre àquela ideia de vingança, te remete sempre à ideia de ódio. Então, quando nós temos, a doutrina nos mostra sempre Jesus como nosso modelo e guia, que está lá no Livro dos Espíritos, por ser o ser mais perfeito que já esteve aqui entre nós, é porque ele foi o fiel seguidor das leis de Deus. E no comportamento dele, nas atitudes dele, ele também conviveu com diversidades. Os seus discípulos discutiam entre eles. Eles brigavam, os seus discípulos queriam ser, um queria ser mais importante que o outro, um queria ser melhor que o outro, e ele sempre apaziguava. Ele sempre acalmava, ele tinha uma palavra, ele tinha uma opinião, ele dava um conselho, ele orientava. Jesus, ele foi crucificado. E mesmo naquele instante de ser crucificado, a sua via crucis, açoitado, xingado, ele continuava exalando amor. Ele continuava leve. No auge do seu crucifixo, ele olha para a multidão e fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem.
Jesus, ele não carregou esse sentimento dentro dele. Ele não carregou o sentimento de ódio nem de vingança. Ele não teve o interesse do duelo. Ele apenas emitiu pensamentos e vibrações para todos aqueles que estavam ali naquele momento assistindo aquele instante. E ainda mais falou: estarei convosco até o final dos tempos. Ou seja, se nós somos seres espirituais e somos eternos, Jesus vai estar conosco sempre. Eis aí o exemplo de amor. Eis aí o exemplo a ser seguido. Mas nós muitas vezes no nosso dia a dia nós falamos: mas eu não sou Jesus. Mas ele falou que a gente poderia fazer o que ele fazia e até muito mais. Então, se a gente poderia fazer o que ele fazia e muito mais, ele nos estava dando o endereço de que hoje nós somos espíritos imperfeitos. Mas nós somos fadados a evoluir. É isso que a gente tem como certo. Nós vamos nos tornar seres espirituais melhores. É da lei de Deus. Podemos atrasar, podemos ir na marcha lenta, às vezes podemos emperrar um pouco. Mas nós vamos caminhar rumo à nossa evolução espiritual. E nós vamos fazer o que Jesus fazia, sim, e muito mais. Porém, se hoje nós não temos a condição e a capacidade de fazer tudo o que ele fazia, dada a nossa condição evolutiva, mas já precisamos começar a despertar a nossa consciência para esse tipo de atitude. Então não vamos, mas eu não vou conseguir perdoar. Mas não perdoa tudo, mas perdoa um pouquinho. Você não conseguiu perdoar, mas vai aos poucos. Mas eu tenho ódio. Tá, mas não carrega tanto, carrega só 1 quilo, não carrega 10 quilos. Porque 1 quilo pesa menos. Apesar de ser desconfortável, 1 quilo de ódio pesa menos. Então que a gente possa ir se distanciando aos poucos desse tipo de sentimento. É esse o nosso grande desafio, é esse o nosso grande duelo que temos que travar para com quem? Para conosco mesmo. E isso exige o quê? Muito dinheiro, exige o que mais? Que a gente pode acusar, mas eu não tenho muito dinheiro. Mas exige viagem de reconhecimento de território? Não. Exige apenas vontade de voltar o olhar para dentro de nós mesmos, fazer uma análise e falar: vamos começar a dispensar esse sentimento aqui, vamos largar esse pouquinho e vamos adquirindo, vamos alimentando algo mais salutar dentro de nós. Aquele sentimento que nos acalma, aquele sentimento que nos encoraja, aquele sentimento que nos fortalece. Vamos alimentar mais. Aos pouquinhos, se a gente for tendo essa atitude, nós vamos conseguir nos distanciando do ódio, da vingança. O nosso duelo não vai ser um duelo de travar, de lutar, mas vamos duelar conosco mesmo e vamos, a partir daí, emitindo mais pensamentos salutares, oferecendo energias melhores. Se alguém vai nos machucar, você fala: tá bom, deixa lá. Fica quieta, amiguinho, deixa aí. O outro te xingou, você fala: tudo bem. Você vai começando a deixar as coisas acontecerem um pouquinho mais. Então, que a gente possa ir aos poucos no nosso dia a dia, é um processo de aprendizado. É difícil? É. Mas ele é um processo possível de ser feito. Então, se a gente tomar essa iniciativa de aos poucos ir dando esses passos rumo para conosco mesmo, a gente vai conseguir superar esses sentimentos dentro de nós e vamos travando duelos melhores. Não vamos travar mais duelos. Vamos alimentar sentimentos nobres dentro de nós. Então, esse é o nosso grande desafio. Quando a gente pensa em amar os nossos inimigos, como é o capítulo, é que o primeiro alguém que a gente tem que entender é que nós somos inimigos de nós mesmos quando utilizamos e guardamos com muito empenho esse tipo de sentimento dentro de nós. Nós nos tornamos nossos grandes algozes. Então, se a gente tem amor,
ou queremos aprender a amar, vamos começando a amar nós mesmos. Sendo menos egoísta, sendo menos orgulhoso, sendo menos vingativo, utilizando mais o recurso do perdão no nosso dia a dia. Esse é o nosso desafio, essa é a proposta do Cristo para conosco, e é esse o sentimento que a doutrina vem a todo instante chamando a atenção para que a gente possa ir dando esses primeiros passos rumo à nossa caminhada evolutiva. Que possamos nós sermos perseverantes e acreditar que vale a pena sim amar, vingar, ter ódio. Pesa muito, gente, é muito chato. É ruim carregar isso. Vamos carregar amor, todo mundo sorriu, todo mundo ficou feliz. Olha aí, se tivesse todo mundo com ódio, está todo mundo a cara amarrada. Então, vamos ficar mais leve, mais soltos, de bem com a vida, de bem conosco mesmo. Que Jesus nos abençoe a todos.